E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 96, de dezembro de 1975. A edição 96 de X-Men nunca foi publicada aqui no Brasil no formato americano original. Saiu duas vezes em formatinho. Uma em 1980, no Almanac Marvel número 6 da RGE, coisa muito antiga, eu nem sabia ler ainda, eu não tenho essa edição. Mas depois saiu outra vez em formatinho, pela Abril, na X-Men Classic número 4. Essa eu tenho, tá aqui, é a que eu uso como referência. Logo vai sair aquele encadernado bonitão da Salvat, com todas essas primeiras histórias em formato americano, se chama X-Men a Segunda Gênese, tá aí a capa da edição inglesa. Isso vai demorar ainda um pouco para sair, mas está dentro daquela coleção de clássicos da coleção preta da Salvat. X-Men 96 não é uma edição muito importante, não. Na verdade não acontece nada muito relevante, o inimigo que eles enfrentam eu acho ridículo, mas a grande importância dessa edição está na primeira aparição de um personagem muito importante, que é a Moira MacTaggert. Moira MacTaggert é um personagem que foi colocado na revista como um retcon. Vocês sabem o que é o retcon, né? É um retroactive continuity, ou seja, a continuidade retroativa, ou seja, o cara coloca um personagem agora, dizendo que ele sempre fez parte da vida desses personagens, mas na verdade ele foi inventado agora. Ou não precisa ser um personagem, pode ser um acontecimento, pode ser qualquer coisa que seja colocada. Isso sempre existiu, mas só estamos mencionando agora. Então é isso que aconteceu. A Moira é uma paixão antiga do Xavier, ela vai lá para a mansão para ajudar o pessoal e tal, mas em todas as primeiras 67 edições de X-Men ela nunca foi mencionada e nunca apareceu, porque o personagem não existia. Mas agora a gente sabe que o Xavier sempre conheceu ela, foi apaixonado por ela. Na verdade, a edição que a gente tem aqui não é exatamente a da X-Men 96, é da revista X-Men Classic, ou Classic X-Men número 4, de 1986. Não, mas qual é a diferença? Porque na verdade a revista X-Men Classic dos anos 80, ela republicava essas histórias clássicas dos anos 70. Mas tem uma diferença. O que acontecia? As histórias originais nessa época dos X-Men tinham 18 páginas cada uma. E na época que saiu X-Men Classic, até hoje, né, as revistas de linha americanas, as histórias têm 22 páginas. Ou seja, existia aí uma defasagem de 4 páginas que não eram usadas e ficava ruim para publicar, porque tem que ter as 22. Então você tira essas 4, mexia na quantidade de páginas comum de uma revista americana. Para resolver esse problema, o que eles fizeram? Eles inventaram mais páginas, eles acrescentaram à história mais 4 páginas. Todas essas que tinham 18 páginas, quando saíram em Classic X-Men, tinham mais 4 páginas inéditas, ou complementando a história, dando mais informações e tal. Minha opinião sobre isso: a gente reclamava muito da época da Abril, né, que eles cortavam muita página, tiravam diálogo. Isso para mim é um crime muito parecido. Eles na verdade estão pegando uma obra original e incluindo um monte de material novo. Mas que legal, é mais coisa, mas não é o material original. Tem edições, por exemplo, nessa edição 96, o próprio Dave Cockrum desenhou as páginas originais. Então vocês podem até dizer, é o mesmo artista. Mas é o mesmo artista anos depois, com um traço já diferente, com outra concepção dos personagens. A minha opinião, tem gente que é mais purista como eu, tem gente que tá nem aí pra nada. Eu acho que tem que manter o material original, não se deve mexer. O que eles fizeram lá nos Estados Unidos foi uma agressão. Agressão pior nas outras edições em que era outro desenhista que fazia essas páginas originais. Ou seja, você tem a edição clássica lá pelo Dave Cockrum e de repente no meio da história aparece uma página desenhada por um outro cara. E quase sempre caras com uma qualidade não tão boa de desenho. A última coisa que a gente tem para dizer de background sobre essa história é a primeira aparição dos demônios Angarai, ou Ingarai, como você quiser pronunciar. Você pode pronunciar Wolverine, você pode pronunciar Wolverine, você pode falar X-Men, você pode falar X-Men, a escolha é sua. Eu tento falar o mais próximo possível da pronúncia original, mas é claro que a minha pronúncia não vai ser igual a de um americano, então... Essa história, o que acontece é basicamente
A gente está aqui logo depois da morte, né, do Pássaro Trovejante na edição anterior. O Ciclope aparece bem abalado e revoltado com a morte desse integrante dos X-Men que tinha acabado de chegar na equipe. O que ele faz? Ele perde a cabeça, começa a destruir as coisas com o raio dele. E um dos raios que ele solta quebra como se fosse um artefato antigo que estava ali escondido ali no mato da mansão do Xavier, na selva ali, não sei lá, no terreno ali da mansão, e liberta esses demônios aí, os Ingaray. Na verdade vem um demônio só chamado Kirok, que faz parte da raça Ingaray. No meio tempo a gente conhece a Moira McTaggart. Xavier diz que está cansado, precisa de umas férias, traz a Moira para cuidar dos X-Men, para ficar ali cuidando da casa como uma governanta. Nada é dito ainda sobre o centro da Ilha Muir, nada disso, é apenas uma pessoa que vem. O Banshee fica interessado nela, mas o professor mostra que já teve um passado amoroso com ela. O Kirok invade ali, eles têm uma briga pesada, os X-Men com ele, e eles percebem que cada vez que eles matam um vilão, o vilão volta de novo, mais forte. Tá? O professor descobre, né, percebe que para conseguir conter esse demônio, ele vai ter que selar a passagem por onde ele entrou. Então ele pede para a Tempestade ir lá e com o poder dela selar aquele como se fosse eu não sei explicar, uma pedra talhada com um monte de inscrições ancestrais, assim. Então ela usa o poder dela, climático, para afugentar esses demônios, prende eles lá dentro com um raio, sela a passagem e a ameaça é debelada ali. Uma dessas páginas que eles incluíram, que eu acho até bem curioso, foi desenhada pelo Dave Cockrum, está até desenhada legal. É uma cena que mostra como a Tempestade não tinha pudores, né? Ela veio de uma terra lá na África onde ninguém se preocupava muito em andar nu. Tá? Então ela vai nadar na piscina da mansão e começa a nadar pelada. E a hora que o Noturno entra para nadar com ela, ele percebe que ela está pelada e fica totalmente constrangido. Todos os X-Men veem ela nua e ficam com aquelas caras de meu Deus do céu, que absurdo. E o professor explica para ela que nessa sociedade em que ela vai viver agora, a nudez é um tabu, você não pode ficar se mostrando assim como vê o mundo. Nessa história também a gente tem duas coisas importantes, uma que a gente vai falar ali no momento Logan, lá na cena do Wolverine, e a outra a gente vai falar agora sobre a Tempestade. É a primeira vez que a gente vê que ela tem um passado em que ela foi soterrada quando criança e por conta disso ela tem aquela questão claustrofóbica, né? O momento Logan é o seguinte, é um momento rápido, mas bem importante porque mostra pela primeira vez que o Wolverine tem problemas para controlar a agressividade dele. Ele fala que ele teve que fazer tratamentos psicológicos porque ele tem essa raiva animal que às vezes vem, ele se descontrola e sai matando todo mundo. 10 anos de psicoterapia, treinamento e autocontrole, eu dilacerei o bicho sem pensar. Não mudou nada, professor. Eu pensei que tinha aprendido a me controlar, mas tô vendo que me enganei. Legal, é isso aí por hoje. Aquela coisa de sempre, vamos lá, se quiser faz um comentário, curte, se inscreve, para você ficar sabendo toda vez que a gente colocar um vídeo novo. É que nem uma coleção, a gente vai ter um vídeo para cada edição dessas e vai falar tudo o que você precisa saber, que você talvez ainda não saiba. Legal, a gente se vê.